Nando Moura é o dono de um dos maiores canais do YouTube, onde ele muitas vezes já falou mal do libertarianismo, já disse que o libertarianismo está do lado do mal e o conservadorismo está do lado do bem, e eu já tenho até uma playlist no meu canal de tanto que eu já refutei o Nando Moura em vários vídeos, que é a playlist de vídeos e respostas. Se alguém aí quiser ver essa treta que aconteceu há uns meses atrás, todos os meus vídeos refutando outros youtubers estão nessa playlist. E recentemente o Nando Moura falou alguma coisa sobre os libertários defenderem a liberação das drogas e que isso seria horrível e danoso para a sociedade. E o Paulo Cogos, que eu considero um excelente intelectual libertário, inclusive eu vou colocar o canal dele na descrição e recomendo que vocês se inscrevam. O Paulo Cogos tem 2 vídeos no canal dele refutando dezenas de argumentos a favor da proibição das drogas pelos pontos de vista moral, ético, consequencialista. Eu nunca vi o Nando Moura refutar um único argumento de nenhum vídeo, nem do Paulo Cogos, nem de nenhum outro libertário. Inclusive o Daniel Fraga também tem vídeos a favor da liberação das drogas explicando e dando vários argumentos. E a única coisa que o Nando Moura respondeu ao vídeo do Daniel Fraga foi ficar gritando igual um retardado, com ar de autoridade. Inclusive meu penúltimo vídeo fala sobre a atitude autoritária de dar opiniões de forma paternalista. Eu não particularmente fiz esse vídeo tendo em mente o Nando Moura, mas muita gente nos comentários disse que parecia que eu tava falando do Nando Moura no vídeo. Fala com ar de paternalista, com ar de autoridade, inclusive bota a câmera numa posição baixa para parecer que ele tá falando de cima para baixo, e não usa argumentos, não tem argumentação sólida, não tem capacidade de refutar os argumentos do Paulo Cogos, não tem capacidade de refutar os argumentos do Daniel Fraga. E não vai ter capacidade de refutar os meus argumentos, porque eu também vou fazer vídeos a favor da liberação das drogas em breve, mas como ainda não fiz, eu estou recomendando aqui o Paulo Cogos e o Daniel Fraga. E acontece que o Paulo Cogos fez um vídeo no Facebook desafiando o Nando Moura para um debate ao vivo sobre proibição versus legalização das drogas, e o Nando Moura respondeu com um post no Facebook se recusando a fazer esse debate, e por isso eu resolvi gravar esse vídeo respondendo esse post. Ele diz: Cogos, optar por usar drogas sintéticas não é uma expressão de liberdade individual, pelo simples motivo de que essa escolha implica inexoravelmente em uma reação em cadeia por toda a sociedade. Bom, na primeira frase eu já vou ter que corrigir o Nando Moura sobre o que é libertarianismo. Libertarianismo não se baseia no princípio da liberdade, mas sim no princípio da propriedade privada. Você pode fazer tudo com a sua propriedade desde que não viole a propriedade alheia. Então, uma certa ação, ela é crime quando ela é uma violação da propriedade alheia. Por exemplo, se eu assaltar uma pessoa na rua, eu estou violando a propriedade do corpo dela por ameaça de violência física e também a propriedade dos bens que eu estou tomando através disso. Acontece que se uma pessoa possui a propriedade sobre uma certa substância química qualquer, possui a propriedade sobre o seu próprio corpo e coloca essa substância dentro do seu próprio corpo, isso não violou propriedade de ninguém. Ela apenas manipulou a sua própria propriedade. Agora, o que o Nando Moura falou nessa mensagem é que isso traz consequência na vida de outras pessoas. É claro que as escolhas que nós fazemos com a nossa propriedade trazem consequência para a vida de outras pessoas. Se eu escolho comprar uma determinada casa, uma outra pessoa não vai poder comprar a mesma casa. O fato de eu ter comprado aquela casa pode ter prejudicado a vida de outra pessoa que queria muito morar ali. Se eu tenho uma fazenda onde eu poderia plantar muitos legumes e distribuir esses legumes para as pessoas que estão passando fome, mas eu decido, em vez disso, fazer uma piscina gigante, claro que isso é economicamente burro também, porque a produção traz lucro, mas a propriedade é minha. Ou será que você também é a favor de obrigar as pessoas a usar a sua propriedade de forma produtiva que traga o maior benefício para as outras? Se o governo decidir que essa casa onde você mora cabem 10 famílias, você é a favor do governo obrigar você a abrigar 10 famílias dentro da sua casa? Ou seja, se uma determinada coisa leva ao bem dos outros ou não leva ao bem dos outros, ou até mesmo leva ao mal dos outros, isso não é um critério para isso ser considerado crime. Inclusive, existem pessoas disseminando ideias que vão levar ao mal, como, por exemplo, a defesa do Estado, a defesa do imposto, a defesa de regulações de mercado, que trazem pobreza para milhões de pessoas, pobreza e morte. Eu jamais seria contra o direito intrínseco de uma pessoa usar a sua propriedade para expressar sua defesa ao Estado, a menos que isso constitua uma ameaça de violência à propriedade de indivíduos. Se você começar a trilhar esse caminho de proibir pela lei tudo que pode levar ao mal, você apenas vai criar um estado totalitário e transformar o ser humano em gado, que é o que a regulação moral faz. Ela tira do ser humano a sua responsabilidade moral. O indivíduo é responsável por escolher, pelo livre-arbítrio,
entre o bem e o mal, e nem você e nem ninguém podem tirar esse direito de escolha do indivíduo. Então as drogas não violam a propriedade alheia pelo seu mero uso. Se um jovem drogado, viciado, roubou a televisão da mãe para comprar drogas, isso é um crime de roubo ou de furto e não de uso de drogas. Se um traficante matou o rival, isso é um crime de assassinato e não de venda de drogas. E o fato das drogas serem ligadas a crimes é uma consequência direta da proibição das drogas, assim como o álcool já foi muito ligado ao crime na época que o álcool era proibido. Al Capone era um comerciante de álcool, um dos piores bandidos da época. Na época você diria um traficante de álcool, que é a mesma coisa que comerciante. Uso e comércio de drogas não têm vítimas e, portanto, não podem ser crimes. Tampouco constituem uma violação de propriedade alheia. Aí, olha os exemplos que o Nando Moura deu como reação em cadeia, já que ele é um excelente sociólogo capaz de analisar a sociedade em todas as suas causas e consequências. Sistema de saúde. O sistema de saúde por si só é uma forma sádica de propagar a doença e a morte, porque o Estado precisa cobrar das próprias pessoas que são as mais pobres, porque elas pagam imposto em todas as mercadorias que elas compram. Ele cobra para oferecer um serviço que não compete no mercado, que não tem qualidade, paga com o próprio dinheiro dessas pessoas que exatamente por causa disso não tem condições melhores para pagar uma saúde privada. Defender a saúde pública é defender a morte e a doença. Só um sádico psicopata que tivesse plena consciência do que é defender a saúde pública defenderia isso. Claro que eu não estou dizendo que você é um sádico psicopata, estou dizendo que você é ignorante. Sistema policial, sendo que o sistema policial pertence ao Estado e é o próprio Estado que proíbe as drogas, sendo que se as drogas não fossem proibidas, não haveria necessidade de empregar forças policiais no combate às drogas. Sofrimento da família. Bom, várias coisas causam sofrimento na família. Às vezes os pais querem que o filho seja um médico e o filho não quer ser médico. Ele pode querer ser um músico, metaleiro, gospel, palpiteiro de internet, e isso pode trazer extremo sofrimento para a família dele. E o que você sugere então? Que se proíba que as pessoas queiram ser músicos se os pais quiserem que elas sejam médicos. Tudo que trouxer sofrimento para a família, então, deve ser proibido. Aí ele diz perda do controle das ações cognitivas e de discernimento. Se isso fosse critério para proibir alguma coisa, deveria ser proibido também o álcool e deveria ser proibido também o seu canal. Por fim, o próprio aprisionamento da liberdade de escolha pelo vício sintético. Bom, isso seria um autocrime. A pessoa está cometendo um crime contra ela mesma. Não existe crime contra si mesmo. Tudo que você faz para si mesmo, você faz com a sua propriedade. Você não pode violar sua própria propriedade porque o conceito de propriedade significa exatamente o seu direito de uso. Além disso, mesmo que a droga limite o livre-arbítrio de uma pessoa, ela teve que usar esse livre-arbítrio para começar a usar a droga. Aí ele diz, a única situação onde o uso de drogas sintéticas poderia ser aceitável é fazer com que todos os usuários se tranquem nos seus quartos e parem de conviver em sociedade. Isso é possível ou utópico? Se o seu conceito do que é crime é aquilo que é capaz de afetar outras pessoas, então absolutamente tudo pode ser crime. Porque você respirar dentro do seu quarto pode afetar a quantidade de oxigênio de outro quarto de outra pessoa. Isso não é um conceito válido de crime, que só existe na sua cabeça. Crime é aquilo que viola a propriedade de outra pessoa. O único jeito coerente de dividir o direito de cada um é através da propriedade. Eu tenho a minha propriedade que eu posso usar do jeito que eu quiser, você tem a sua propriedade que você pode usar do jeito que você quiser. E a proibição de drogas é uma invasão da propriedade de cada um. Aí ele diz, eu não debato utopias, mas você defende o que você chama de livre mercado regulado. Porque você defende mercado regulado e também defende mercado livre. Isso é uma utopia. Por exemplo, eu tenho a liberdade individual de encher a sua cara de porrada, mas por que é proibido? Porque não diz respeito só a mim, não diz respeito só à minha vontade. Não é precisamente por isso, mas sim porque a cara de outra pessoa é propriedade dela e você não tem o direito de alterar aquela propriedade. Leia A Guerra do Ópio e como Mao Tse-tung usava as drogas para destruir aqueles que se opunham ao comunismo. Eles não usavam só drogas, eles usavam também armas. Agora eu quero saber, você é a favor de proibir as armas? Os comunistas usavam carros, caminhões, onde eles colocavam a comida que eles roubavam dos fazendeiros para deixar as pessoas morrer de fome. Você é a favor de proibir carros? Você é a favor de proibir caminhões? Tudo que um comunista ou um criminoso podem usar para cometer crimes agora deve ser proibido? E você é que decide que isso deve ser proibido? Com que argumentos? Eu, Paulo Cogos, Daniel Fraga, Rafael Lima, já fizemos dezenas de vídeos cujos argumentos você não é capaz de derrotar. E que você nem tentou derrotar, você não se refere aos argumentos. Você faz vídeos com ar de autoritário, fazendo ataques pessoais, não responde os argumentos que os libertários apresentam. Refutar a esquerda é diferente. Refutar a esquerda até uma criança refuta. Você precisa pegar os nossos argumentos dos libertários e refutar logicamente. Aí ele continua, para você exigir um debate comigo, sua relevância deve ser no mínimo equivalente.
Ou seja, para o Nando Moura aceitar um debate com qualquer pessoa, essa pessoa tem que ser tão famosa quanto ele, é isso? Ou você está falando de relevância intelectual ou relevância filosófica? Que relevância você tem? Você não sabe nem argumentar, você quer ter relevância filosófica, intelectual? Acho que faz parte da integridade de um intelectual reconhecer quando alguém tem bons argumentos. E o Paulo Cogos tem excelentes argumentos, ele é um excelente debatedor. E o mínimo que você deveria fazer é responder os argumentos dele. Não precisa nem falar o nome. É só pegar os argumentos, fazer um vídeo respondendo um por um. Não precisa citar o nome dele. Mas você não vai fazer isso porque você vai ser refutado de novo e de novo. Você não tem capacidade de argumentar com os libertários. Vou mostrar o debate para meia dúzia dos seus seguidores imbecis? Não, você vai mostrar o debate para os seus 1 milhão de seguidores. Demonstre diante dos seus seguidores que você é capaz de refutar os argumentos libertários um por um. Não precisa citar o nome de ninguém, é uma questão de honra. Se você é um verdadeiro intelectual, um verdadeiro argumentador, um verdadeiro debatedor, você não pode permitir que alguém tenha argumentos sólidos que você não é capaz de refutar. E se você fosse honesto, você deveria então mudar de ideia. E aí ele terminou com um monte de ad hominems e ataques pessoais que não são mais relevantes para esse vídeo. Então é isso, Nando Moura não tem honra, ele não é um intelectual de verdade, ele não sabe argumentar, ele não tem capacidade de derrotar os argumentos. Dos 3 vídeos do Paulo Cogos, 2 no canal dele, uma live do Facebook, que foi enviada para outro canal do YouTube, os argumentos do Daniel Fraga. Ele não faz vídeos argumentando, ele faz vídeos só com ar autoritário, paternalista, eu vou te dizer a verdade. Não tem a honra de demonstrar argumentativamente que sua ideia é verdadeira e a ideia do seu oponente é falsa. Fazer jogo retórico, fazer pose e falar qualquer coisa sem justificar não é uma atitude de um intelectual, de um debatedor. E aí diz que o Paulo Cogos não tem relevância. A sua relevância, Nando Moura, é a relevância de um canal de Minecraft, a mesma. Como intelectual, você demonstrou até agora que a sua relevância é zero, pelo menos na sua interação com os libertários. Você não foi capaz de demonstrar a mesma honestidade intelectual e compromisso com argumentos que os libertários mostram. Então é isso, essa foi minha vídeo-resposta ao post do Nando Moura. Vamos ver se ele vai ter um mínimo de honestidade intelectual de responder pelo menos 2 argumentos que sejam dos libertários contra a proibição de drogas. Se você é uma pessoa que gosta de argumentos, que gosta de lógica, que gosta de justificativas sólidas, não de alguém vomitando a sua opinião como se fosse uma verdade divina, mas sim de alguém justificando cada coisa que diz com argumentos. Se você procura esse tipo de coisa, talvez você goste do meu canal. Inscreva-se no meu canal. Eu defendo cada vírgula do que eu acredito com argumentos. Eu nunca apelo à autoridade, muito menos à minha própria autoridade, como faz o Nando Moura. E se eu sinto que algum argumento é convincente, mas eu discordo dele, eu demonstro argumentativamente por que ele está errado. Inscreva-se no canal do Paulo Cogos, que é um intelectual infinitamente superior ao Nando Moura. Vejam na descrição vídeos e playlists sobre economia, filosofia. Muito obrigado e até o próximo vídeo.